Olá, soldados desiludidos, olá, soldadas desiludidas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, filme alemão de guerra indicado a 9 categorias do Desinibido de Ouro e provável vencedor de algumas. Você que tá vendo aí do futuro vai poder confirmar. Esse filme não é propriamente um remake, mas sim a terceira grande adaptação de um livro de mesmo nome de Erich Maria Remarque. E como foram filmes de 1930 e 1979, eu acho que essa terceira versão chegou em boa hora. Mas não quero me antecipar não. Antes de qualquer coisa, simbora. Se as novidades não chegam no front é porque a caixa de correio está no quintal, tem nada de novo no front é tipo peito, crau, costas ou borboleta. A versão litorânea é nada de novo no mar? Tudo isso e muito mais agora. Enquanto os burocratas decidem se acabam ou não com a Primeira Guerra Mundial, jovens soldados continuam sendo enviados diariamente aos campos de batalha. Nesse contexto, alguns jovens alemães se alistam para provarem seu valor, para só então descobrir que esse negócio de guerra não é brincadeira não. Somando os grandes exemplos de filmes de guerra, até parece que eles são muitos e que o tempo todo tá lançando um filme novo desse subgênero, né? Mas não é o caso não. Filmes de guerra não costumam mesmo ser tão frequentes. Por acaso? Não creio. E eu tenho algumas teorias. A primeira é que se tratam de filmes caros. E como são geralmente filmes mais cabeça, não é sempre que eles conseguem trazer de volta isso em bilheteria. Só pra vocês terem noção, comparando os últimos grandes filmes de guerra, 1917 custou 90 milhões de dólares. Dunkirk custou 100 milhões. Corações de Ferro, 68 milhões. E até O Último Homem, que é um filme até mais contido pelo fato do protagonista evitar o confronto, ainda assim custou 40 milhões de dólares. Só que quando a gente descobre que conseguiram fazer nada de novo no front com 20 milhões de dólares, essa teoria do caro acaba que cai por terra, né? Ou não, já que esse filme é produzido na Alemanha. E o que isso quer dizer é que fora de Hollywood o custo de produção costuma ser bem menor pelo fato das indústrias de cinema mundo afora não serem tão consolidadas em exportação das obras como o Estados Unidos é. Então, para um filme alemão, 20 milhões de dólares é um orçamento grande sim. Beleza, a minha segunda teoria para produzirem menos filmes de guerra hoje em dia é a delicadeza do tema. Como geralmente retratam eventos reais e chocantes que feriram a humanidade profundamente e deixaram marcas até os dias atuais, a galera precisa ter muito cuidado para não cair no mau gosto e na exploração barata e canalha, sabe como é? Além de que ainda esbarram em outra dificuldade que é a minha terceira teoria, a saturação do tema. Porque o que se tem mais a mostrar e dizer sobre as guerras? Ah, tem um apanhado histórico, só que isso cabe mais aos documentários. Dá pra fazer sim, mas não é bem a função mais apropriada para filmes de ficção. Então esses filmes serviriam para mostrar os horrores e a barbárie da guerra, certo? Sim, mas isso todo mundo já sabe e os filmes que existem já suprem essa função. Desse jeito é preciso um fato novo ou uma ideia nova que justifique a produção. Só que boas ideias em estilo ou em conteúdo costumam chegar espaçadamente ao longo do tempo. O último grande filme de guerra que a gente pode lembrar, se não me falha a memória, seria 1917, que é um belo exemplar de boa ideia estilística, que faz a gente experienciar o terror da guerra sequencialmente e em tempo real. E agora o próximo, Nada de Novo no Front, é sim um grande representante de boa ideia quanto a conteúdo, pois aborda a Primeira Guerra Mundial pelo lado dos alemães, um ponto de vista espinhoso por causa do papel discutível que o país desempenhou nessa guerra, o que costumou gerar mais crítica internacional do que empatia de lá pra cá. Porém, o que abona o filme de seguir esse lado é o fato dele narrar seus eventos através das óticas dos que se iludiram com um nacionalismo fajuto e só percebem na guerra que estão lutando, sendo mutilados, perdendo amigos e morrendo de formas horrendas em razão de batalhas inúteis, intermináveis e bárbaras. Situação que fica ainda mais revoltante quando essa ótica é posta em contraponto com a daqueles que promovem e decidem sobre a guerra, tratando seus compatriotas hierarquicamente inferiores como apenas números, objetos, peças de um jogo e pouco se importando com suas existências. Então, sim, Nada de Novo no Front tem uma substância própria para justificar sua realização. O que poderia ser contestado é o fato dele ser a terceira adaptação de um mesmo livro, mas dá para defender essa produção quando a gente lembra que a primeira versão, ainda que seja um clássico incontestável, é de 1930, muda em preto e branco, no formato 4x3, ou seja, pouco acessível para os dias atuais. Só os cinéfilos mais raízes vão atrás mesmo. E a segunda versão, embora tenha uma linguagem mais atualizada, foi uma produção menor feita para TV e também já tem 40 e poucos anos. Então, com tantos remakes despropositados chegando aos cabogilhões,
dá pra aceitar tranquilamente essa atualização aqui. Principalmente por ser uma produção de primeira e finalmente feita pela própria Alemanha, com atores alemães, falando em alemão. Isso poderia ser um fator que levaria os realizadores a aliviarem a barra dos seus antepassados. Foi muito gratificante perceber que não fizeram isso não. O filme até abona das críticas o ministro alemão que se esforçou para acabar com a guerra o quanto antes, mas fora isso, zero abono. Tem aqui uma espécie de meia-culpa pelo nacionalismo cego que levou os jovens a se alistarem, enxergando a guerra quase como a farra da semana, para só aprenderem a sentir na pele a dura realidade. Tem aqui também, sem isenção, as decisões do Estado que insistia numa guerra que não avançava e que, por puro orgulho de burocratas cebosos, enviava literalmente milhões de jovens a viverem situações desumanas nas trincheiras, seguido de uma morte horrenda e sofrida. Sim, porque quando a gente pensa em guerra, imagina que a morte vai chegar por um tiro fatal, uma explosão instantânea e pum, acabou. E nada de novo no front até exemplifica bem o horror que é isso. De um jeito que os soldados se acostumam com tanta brutalidade, com tanto estraçalhamento, que às vezes um tiro numa região não imediatamente letal nem parece grandes coisas. Ah não, porque isso aí dá pra sobreviver, isso aí é tranquilo. Eles podem pensar. Mas o filme mostra também com muita clareza como ficar lá, largado, agonizando, sem esperança e sem cuidado médico pode ser ainda pior e mais trágico. Pois é, de uma forma ou de outra, o filme é muito eficaz ao expor que não há beleza na guerra. Inclusive fazendo um incrível uso de parte dos 20 milhão lá do orçamento para compor um horror visual estupendo. Os cenários refletem com perfeição a podridão que foi essa guerra. Das trincheiras imundas, cheias de ratos e vulneráveis à chuva, aos abertos e desprotegidos campos de batalha que são tão perigosos que as tropas sequer conseguem recolher os seus, deixando o ambiente entupido de corpos destroçados em meio a arames, armadilhas e poças de lama cercadas por uma terra nojenta. O design de produção por si só já deixa claro que sobreviver a essa guerra é uma loteria. Porque se não fosse morrer por tiro, bomba ou esfaqueamento, poderia facilmente ser por doença ou fome. E aí esse projeto corretamente confronta esse ambiente miserável aos cenários confortáveis e jantares fartos dos burocratas que decidem sobre a continuidade do combate, expondo a canalice de quem ilude um monte de trouxa apenas para alimentar sua vaidade e sede de poder. E aí ficam lá os enganados, se arriscando e morrendo de uma forma pior do que a outra, enquanto os bambambam estão num bem bom, comendo bem e conversando na maior tranquilidade, decidindo sobre o destino dos soldados como se estivessem jogando War. Pra você ver, até mesmo quando a guerra tá perdida, ainda tem escroto que, sem jamais sair da segurança do seu posto, vem com a pachorra de enviar tropas pra morrer. Buscando o quê? Uma vitóriazinha mínima que, mesmo se fosse possível, não serviria de nada a não ser massagear o seu ego frágil. Nesse contexto tenebroso, nada de novo no front, tinha a faca e o queijo na mão para descambar no sensacionalismo piegas. E facilmente cairia se tivesse nas mãos de um diretor menos capaz. Mas Edward Berger, que eu não conhecia, domina o bom tom do projeto com maestria, muito bem acompanhado por uma fotografia sóbria, que mesmo nos planos longos mais ousados, jamais parece tentar chamar a atenção para si. Pelo contrário, procura valorizar ao máximo a exímia coreografia de cena que envolve dezenas e às vezes centenas de figurantes, deixando a composição visual uma coisa realmente muito rica, porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa em segundo plano ali, composto de êxitos esse que rende sequências de ação maravilhosas, mas que passam longe de empolgar ou deslumbrar, na verdade angustiam. Tá aí, esse é um filme que quando a ação chega, a gente mais deseja que esses trechos acabem logo. E não me entendam mal não, tá? A noção do conflito é gigante, só que é uma noção gigante até demais, de um jeito que a gente se sente na guerra, o que não é uma sensação agradável. Porém, é essencial para o que a trama quer dizer, tá? Trama que acompanha um personagem cuja composição do novato em longas Felix Kammerer, mesmo não sendo capaz de causar fortes impressões de nossa, que atuação brilhante, ele ainda assim acerta em cheio ao apostar numa espécie de sofrimento apático, ou de apatia sofrida. Enquanto isso, a trilha sonora tomou um rumo que me surpreendeu muito positivamente. Nesse tipo de filme é comum ver marchas que parecem incentivar os soldados a seguirem suas jornadas, né? Ou músicas orquestradas ressaltando a epicidade dos confrontos e até exaltando o heroísmo dos protagonistas. Mas isso não caberia aqui. Primeiro que incentivo aos soldados não encaixa. Se essa guerra já foi justificada em algum momento, no recorte que a gente vê, há muito tempo não tem mais propósito. Segundo, que não há nada de épico aqui, é só horror. E terceiro, o filme não enxerga heróis ou vilões nos campos de batalhas. Seja de qual lado for,
só tem infeliz, desafortunado e condenado. Desta forma, para ressaltar a tragédia constante, a trilha sonora acompanha a trajetória dos soldados com batidas aleatórias de bateria, até mesmo quando eles ainda estão naquela fase de deslumbre. Além dessas pancadas remeterem a tiros, a falta de ritmo ou melodia já indica o despropósito da missão. Não tem uma coordenação nesse negócio aí, é só jogando jovens aleatoriamente pra morrer. Isso quando a trilha não apela a uns zumbidos incômodos que, mesmo tendo alguma pista de melodia nesse caso, trazem à tona uma baita sensação de mau agouro. E aí, quando não é o caso, a trilha tem um bom senso de dar espaço e permitir que o silêncio tome conta. Ou melhor, que os exímios efeitos sonoros tomem conta. Sim, porque o trabalho sonoro aqui, além de enfrentar aquele desafio típico de filmes de guerra, que é conseguir reunir de forma clara a gritaria da figuração, as vozes do elenco principal, tiros, bombas, passos, quedas, mexidas em objetos e trajes, ainda encontra espaço para incluir mais reforços da natureza trágica da trama, como acontece, por exemplo, no trecho que acompanha uma roupa levada para ser reutilizada passando antes por uma reciclagem. Nesse ponto, o barulho das máquinas de costura se assemelha a tiros de metranca, insinuando que essas roupas e seus ocupantes estão fadados a receberem balas por repetidas e repetidas vezes. E tem vários outros toques assim que é muito bacana a gente ir pescando ao longo da narrativa. Agora, para não dizer que eu achei a obra perfeita, eu diria que a narrativa escorrega um pouco na noção de passagem de tempo. Ah, mas isso não é importante, porque é isso que eles querem transmitir mesmo, já que os dias não parecem estar passando. Na teoria isso é joia, mas na prática, como aconteceu aqui, alguns momentos são saltados de um jeito que isso mais confunde do que ajuda a gerar qualquer outro tipo de sensação. Inclusive no trecho em que a montagem me pareceu ter dado o salto mais grosseiro, me levando a crer que podem ter excluído um pedaço significante daí para diminuir a duração do filme, é justamente nesse momento que a introdução de novos personagens parece abrupta demais. Tá lá o protagonista interagindo com alguém que parece novo, mas o filme não introduziu a pessoa devidamente, e isso pode dar aquela sensação de... Peraí, o que foi que eu perdi? Nada, mas até que a gente perceba isso, já se distraiu à toa. Só que, felizmente, são momentos bem pontuais, assim, que acontecem, dão aquela distraidinha, mas no meio de todo esse primor, isso passa de boas. Nada de novo no front é mais um excelente filme de guerra que contorna os possíveis reveses do gênero, como a saturação ou o mau gosto, através de uma vertente rara nas adaptações desse recorte histórico e por meio de uma narrativa dedicada a fazer com que todos os detalhes da cena ajudem a compor o clima incontornavelmente trágico da premissa. Além disso, justifica sua existência como a terceira adaptação de um mesmo livro, ao usar os recursos técnicos da atualidade para atualizar bem essa história para as novas gerações. Eu fui bem impactado por essa obra, relembrando muito bem o sentimento que eu tive ao ver o filme de 1930. Que bom, é sinal que esse filme fez jus à memória de um clássico incontestável. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau!